Fala galera, hoje vamos falar de como estimular um ambiente criativo aí na sua empresa. E os insights eu tirei daqui, ó, desse livro Criatividade S.A., que conta a história da Pixar. Eu sou Alisson Paes, está começando mais um Papo Reto e como eu falei anteriormente, vamos falar hoje sobre como criar um ambiente criativo aí na sua empresa, usando como base os insights aqui deste livro, Criatividade S.A., escrito pelo Ed Catmull, que é um dos cofundadores da Pixar e é presidente atual ainda da Pixar e da Walt Disney Studios. Sem dúvida alguma, é um dos melhores livros que eu já li na minha vida e quando se trata de criatividade, eu acho que ele é obrigatório. Além de contar toda a história da Pixar aqui, desde a Lucasfilmes, passando pelo Steve Jobs, pela aquisição da Disney, tem histórias inspiradoras demais que vale muito a pena e muito insight bacana, prático, fácil de entender e de aplicar no seu negócio. Não é nada mirabolante, nada que você não consiga aplicar em qualquer tipo de negócio, em qualquer tamanho também. Mas antes de começar, eu queria te fazer uma pergunta. O que é criatividade para você? Escreve para mim aqui nos comentários, depois eu vou responder todos aí, vamos continuar essa conversa e debater esses pontos. Eu tenho certeza que vão ter várias opiniões, mas a que mais aparece, a mais comum é que criatividade é algo mais ligado a algo artístico, a entretenimento, enfim, as pessoas não têm uma noção. Criatividade é um processo, é um hábito, é algo que pode ser treinado e é disso que a gente vai falar hoje. Basicamente, a criatividade é pensar em novos meios, ter novas ideias sobre resolver problemas comuns e recorrentes. Então é pensar de um jeito diferente. E quando isso vai para a prática, quando você aplica isso, aí se chama inovação. Então a criatividade ela antecede a inovação, é quando tem aquela chuva de ideias que fogem do comum, fogem daquilo que já é feito há muito tempo. E o que deve estar passando agora na sua cabeça é a principal lição que eu quero que você saia aqui desse vídeo, que é você não precisa de pessoas criativas na sua empresa, você precisa de uma empresa de pessoas criativas. Entendeu a diferença? Não é uma área, não é uma pessoa, não é uma função. Todo mundo na sua empresa pode usar esse skill da criatividade, deve usar esse skill da criatividade dentro do seu negócio. Mas vamos lá para os insights. Então o primeiro deles é, quando se trata de inspiração criativa, hierarquia, cargo, tudo isso não vale nada. E aí ele conta uma coisa muito legal aqui nesse livro, que é, durante 13 anos, muito tempo, na Pixar, tinha uma sala de reuniões, uma grande sala, onde eram feitas grandes discussões, e era uma mesa retangular. E aí o pessoal sentava ali, enfim, sentava na mesa, o restante todo atrás. Depois disso foi se criando alguns hábitos de precisa colocar as pessoas-chave no centro para elas se comunicarem. E aí o pessoal começou a marcar esses lugares com um cartão que tinha o nome da pessoa. Então o que aconteceu ao longo do tempo foi que só os líderes, os principais figuras da companhia falavam e todo o restante que estava ali em volta não falava, porque estava desencorajado, estava fora do ângulo de visão, não tinha contato visual. E isso foi ficando e é uma coisa que de fato entra no automático. A gente não vê isso com o passar do tempo. E isso aconteceu lá na Pixar, que é uma empresa que tem core de criatividade, gestão de criatividade. E aí o Ed Catmull conta que em determinado momento eles fizeram uma reunião em uma sala, enfim, outra reunião em outro momento, em uma sala que tinha uma mesa quadrada. E naquele dia caiu a ficha dele, ele falou assim, poxa, mas se todo mundo conseguir olhar no olho, todo mundo tiver a mesma posição, todo mundo conseguir se ver, a comunicação flui muito mais, todo mundo participa, se sente à vontade. E aí, na hora, ele lembrou daquela reunião que eles tinham naquela sala e falou, puta, aquilo não tá funcionando, não tá legal. E aí ficou claro, isso que eu falei agora, que alguns erros são tão óbvios que a gente não vê, nessa hora ficou claro pra ele, caiu a ficha, ele falou, meu Deus, o que a gente tá fazendo? Tá desperdiçando muita comunicação com pessoas muito relevantes e boas pro processo que não estão falando por causa de uma simples mesa. E aí o primeiro insight é esse, assim, parece besta, mas às vezes uma mesa, um ambiente pode estar limitando a criatividade da sua empresa. Então assim, você precisa sim pensar na arquitetura da sua empresa, em como está disposto os ambientes, porque isso é muito importante. E aí, resumindo a história, eles trocaram a mesa, passaram a ter outra dinâmica. Se preocupe com o ambiente de trabalho, tanto na parte de arquitetura, como na parte de sintonia das pessoas, de trabalho. Enfim, isso é muito importante para estimular a criatividade das pessoas. E eu digo mais até, não é nem estimular, é assim, acho que a primeira preocupação que você tem que ter é não limitar, é não podar essa criatividade que as pessoas já têm, né, esse instinto, a maioria das pessoas. Então olhe para isso que é muito importante. E o segundo insight é, conseguir a equipe certa é fundamental para você ter boas ideias na sua empresa. E aí ele até usa um exemplo clássico, uma frase clássica aqui no livro, eu vou falar para vocês, ela que é, se você der uma boa ideia para uma equipe medíocre, ela vai estragar a ideia. Mas se você der uma ideia ruim para uma equipe brilhante, ela vai ou consertar aquela ideia, ou vai jogar fora e produzir outra ideia. A equipe é fundamental nesse processo. Não adianta você também trazer talento, trazer os melhores, os mais
criativos, mas a sintonia na equipe não tá acontecendo. A gente é tipo futebol, né? Aquele lance que a gente já ouviu falar várias vezes de um elenco cheio de estrelas não resolve, muitas vezes não resolve. E aqui é igual, na empresa é igual. Não adianta você trazer só os talentos. Você precisa se preocupar se eles realmente trabalham bem juntos. E ele fala também aqui no livro, e eu já vivi isso também. Já vi pessoas muito inteligentes juntas não produzindo, não conseguindo ter sucesso, porque não eram felizes, porque não estavam no lugar certo. Então o seu papel como gestor, além de trazer pessoas talentosas, é sim conseguir criar times bons, times complementares, que as pessoas trabalhem bem, sejam felizes, é fundamental. Então não adianta você só achar o criativo, você precisa estar ali estimulando. O gestor, pra mim, vamos lá, é o cara que tem que dedicar muito tempo em encontrar pessoas e a outra parte do tempo em criar um ambiente e condições para que elas trabalhem. Não é o cara que tem que ficar cobrando, tem que ficar olhando, tem que ficar... Não, é o cara que tem que contratar pessoas boas, que sabem o que fazer e aí criar um ambiente para que elas façam o que elas sabem. Então, assim, se ele precisar liderar e dizer o que tem que fazer, não é uma pessoa boa. Então, pra mim, o papel do gestor é esse hoje, atualmente. E aí cabe muito nesse exemplo aqui, que ele conta aqui no livro, ele conta muito sobre momentos em que eles tiveram equipes de talentos distintas, dando uma conotação diferente pros filmes deles. Então, até ele conta o caso, se não me engano, é do Toy Story 2, que duas equipes contaram a mesma história e causaram reações diferentes no público que estava vendo os testes. Então, a mesma história, contada por dois times diferentes, causou reações diferentes nas pessoas. Então, esse é um exemplo muito prático de como isso realmente muda no dia a dia. E eu até gravei um vídeo na semana passada aqui no Papo Reto que fala um pouco sobre pessoas boas, como identificar características de pessoas boas, skills do futuro. Vale muito a pena ver, vou deixar o link aqui em cima. Ele é muito complementar a isso que eu tô falando aqui. Quem tá interessado nesse tema precisa ver esse vídeo também. E o terceiro insight, talvez o mais importante, é que em ambientes criativos não se pode controlar tudo. Não dá para você querer ter uma empresa criativa e não permitir erros, não tiver um ambiente que permita erros, tentativas, testes, infinitos testes. O que é a criatividade, né? A gente exercitar, a gente falou lá no começo, é exercitar alguma forma diferente de fazer algo. Se você vai exercitar algo novo, a chance de você errar é basicamente meio a meio, talvez até mais que meio, assim, você tem esse risco muito alto e você não vai acertar todas. E aí dentro da sua empresa é muito importante que você mostre que é passível de erro, que as pessoas podem tentar o que elas acreditem, porque se ninguém tentar nada novo, tudo vai continuar igual aí na sua empresa, ela não vai ser criativa. E esse processo de tentar algo novo passa por vários erros, então você precisa criar essa cultura. Isso é uma cultura, tá? Dentro da sua empresa. É uma cultura que as pessoas têm que entender e elas vão ter que sentir aos poucos essa liberdade, porque não é fácil para quem é funcionário, para quem é executivo, errar, né? Porque isso está marcado como uma coisa muito negativa, que corre o risco de emprego, corre o risco de bônus, corre o risco de promoção. Então, assim, ninguém quer perder isso. Então, as pessoas vão optar sempre pelo mais seguro, aquilo que funciona há muito tempo, da mesma forma, é isso que elas vão fazer. Então, você precisa, de fato, mostrar para elas que elas não vão perder nada se elas tentarem e errarem, e que isso é bom, porque ele fala aqui muito isso é muito bom. Errar traz informação. Então, assim, você precisa fazer algo com erro. Se você não fizer nada com erro, realmente só gastando dinheiro e energia. Mas se você pegar esse erro e olhar para o que aconteceu, você tem informação para os próximos passos e para sua empresa, inclusive, input para sua empresa, para outros processos que tem na sua empresa. Então você precisa saber que uma empresa realmente criativa vai iniciar coisas, projetos que vão fracassar e tá tudo bem, não tem problema. E aí tem uma grande ideia que a Pixar teve, e talvez é um elemento que está presente muito no livro. Eles criaram um banco de cérebros, que eles chamam, que é uma reunião em que eles debatem os filmes e os projetos que eles estão fazendo de 3 em 3 meses, se não me engano, ou quando eles são acionados. E aí eles chamam pessoas que não tem nada a ver com cargo, hierarquia, nada. Pode ter qualquer pessoa da empresa ali naquela reunião, desde o faxineiro até o CEO, desde que ela de fato tenha algo para contribuir com aquele filme, com aquele projeto. E a única regra é que as pessoas sejam sinceras. Ele até faz questão de separar aqui honestidade de sinceridade, né? Porque honestidade de fato, é uma qualidade sua de você sempre falar o que você pensa e o que acredita, mas não necessariamente falar tudo, né? É ser honesto naquilo que você fala. E a sinceridade é você falar sem guardar nada. E isso também não acontece nos corredores de uma empresa, nas reuniões. Não acontece. Todo mundo sabe que administra informação pelo que a gente falou antes, pelo medo, risco, etc. Então eles criaram esse momento, essa reunião em que isso tá fora, fica de fora. Todo mundo ali pode ser super sincero, que não vai ter nenhum apelo emocional, ninguém vai ficar puto, não vai ter vingança, não vai ter nada, não vai ter problema com o emprego da pessoa. Então assim, ali todo mundo pode ser 100% sincero. E você pode fazer isso. Puta, vai ser difícil implementar uma cultura que todo mundo erre e tenha um feedback
ágil, né? Porque feedback é importante também nessa parte de erros para você não ficar errando muito, né? Você descobrir logo os erros. Então cria esses comitês em que tá livre, jogo livre, freestyle total, em que as pessoas podem falar o que elas quiserem sem ter nenhuma contrapartida. Se você não tiver um ambiente propício a erros e testes, não vai ter criatividade na sua empresa, muito menos inovação. Então você precisa também se dedicar em criar essa cultura, e eu acho que um bom passo é criar esse comitê, criar essas reuniões em que as pessoas podem falar livremente. Mas voltando lá pro início, que eu perguntei para vocês o que é criatividade, eu acho que deu pra gente definir melhor, né? Que é algo treinável, é algo gerível, né? Você consegue fazer gestão de criatividade, mas você precisa de fato se dedicar em fazer isso acontecer, né? Não é contratar pessoas que têm currículo criativo, que têm projetos criativos e achar que elas sozinhas vão fazer isso acontecer dentro da sua empresa ou criar essa cultura. Não, você precisa criar esse ambiente, colocar as pessoas ali dentro e despertar isso em todo mundo. Todo mundo é criativo. É uma ideia que vários criativos defendem hoje em dia, né? Assim, as agências, um exemplo claro, tem o departamento de criação, mas por que se todo mundo é criativo, todo mundo tem inputs criativos? Então eu acho que qualquer empresa pode trabalhar isso, assim, não é limitado a agências, é usar a criatividade como um todo, e nada mais é que resolver os pepinos de sempre de uma forma diferente, de uma forma mais fácil, mais inteligente, mais otimizada, enfim, mais bonita, mais estética. Tem N qualidades que você pode usar para definir uma nova forma de resolver problema. Beleza, galera? Então me conta aqui o que você achou desse vídeo. Você gostou, curtiu, achou que esses insights realmente vão te ajudar, ficou prático? Fala também sobre outros livros que você já leu sobre criatividade, que você achou legal, indica aqui pra gente talvez fazer outros vídeos. Pô, eu sou muito interessado nesse tema, então leria com o maior prazer. Talvez até livros de outros assuntos também, vamos começar a trabalhar isso aqui no canal. Se for ajudar vocês, pode ter certeza que a gente vai fazer o máximo para extrair os valores que tem nesses conteúdos de forma prática para vocês aplicarem no dia a dia. Beleza, gente? Até sexta que vem com mais um Papo Reto. Um grande beijo.